Olá, pessoal. Este é mais um JoJoCast e vai ser um programa curtinho, porque eu só queria comentar os anúncios feitos pelas editoras nos últimos dias de mangás femininos. No caso, um mangá shoujo pela Panini, um josei pela JBC e outro josei pela Mitos. Indo pela ordem, né, de anúncios, né, por assim dizer, o primeiro mangá a ser nomeado lá na sexta-feira foi o Aoi Uroku Tosuna no Machi, ou em inglês, que é o título internacional, o título que a JBC está usando, Mermaid Scales and the Town of Sand, né? Então, assim, é Escamas de Sereia e a Cidade de Areia, né? Enfim, esse magazinho da Yoko Komiro foi lançado na revista Yu, e a revista Yu não existe mais, ela foi a primeira revista, né, que a gente pode chamar de josei, surgiu lá no início dos anos 1980, mas ela desapareceu e da família da revista Yu só sobrou a Office Yu. Então havia Yu, a Young Yu, a Office Yu e só a Office Yu, que era a mais modesta de todas, é que continua em publicação. Muito bem, é um mangazinho curto, de 2 volumes, começou a sair em 2013. Ele foi anunciado como Slice of Life, então um mangá que trata de acontecimentos do cotidiano que podem ter algo de fantástico. Essa série ela tem o fantástico e o maravilhoso, está sugerido. No resumo, vou ler daqui a pouquinho, vocês vão concordar comigo. E geralmente podem ter um tom intimista. O traço é um traço bem fofinho, bem bonitinho, né? Você olha para ele e vê que é um traço simpático e que destoa um pouquinho daquilo que as pessoas identificam imediatamente como mangá. Mas muito bem, o resumo da história que eu achei no Back Updates é o seguinte: depois que sua vida normal e feliz se desfaz, Tokiko e seu pai se mudam para uma pequena cidade litorânea para morar com sua avó no início do seu 6º ano escolar. A mãe dela morreu, acredito. Lá, o som das ondas traz uma lembrança distante de quando ela visitou a localidade 7 anos atrás. Uma lembrança de quase se afogar no mar e ser salva por um tritão. Existem mesmo sereias naquele mar? Tokiko se ajusta à sua nova vida na pequena cidade enquanto mantém a esperança de encontrar mais uma vez o tritão que a salvou. Então, é um mangá previsto para 2023. Eu imagino que seja um mangá muito simpático, devo comprar o mangá e pode ser uma grande surpresa, pode ser uma grande satisfação ler essa história. Então, assim, eu não conheço, nunca tinha lido, nunca acho que nem tinha ouvido falar, ou se ouvi falar lá atrás, tinha apagado da minha memória. Então, assim, acho que é um mangá que deve ser satisfatório, que deve atrair um público mais amplo, e não estou falando isso só porque a JBC não coloca a demografia, ela opta por colocar, né, o gênero ação, terror, aventura, romance, nesse caso Slice of Life. Eu até tenho críticas a esse tipo de coisa, mas não é o objetivo do vídeo ficar discutindo se tem que colocar demografia ou não tem que colocar demografia. Mas é um mangá josei, vindo da JBC, só de ter alguma coisa prevista para lançamento já é para erguer as mãos, ainda que a JBC tenha no seu currículo, a gente sabe, My Broken Mariko, a Rosa de Versalhes, a editora, ela normalmente não investe muito em shoujo e em josei. Então, esse foi o primeiro anúncio da CCXP. A Panini fez os seus anúncios, né, e foram muitos anúncios ontem, né, no último dia do evento. E, entre tantas coisas que a editora anunciou, só havia um shoujo, que é o Kieta Hatsukoi. Era um mangá que muita gente apostava que iria sair no Brasil, porque a desenhista é a Haruko, né, do Ore Monogatari, não é a mesma parceria, né, a roteirista ela é a Hinekuri Wataru, e foi uma série da Betsuma que fez um sucesso muito grande. Então é uma série curtinha, 9 volumes, bem objetiva, porque os acontecimentos, eles não há muita enrolação, não há enrolação na história, né? A história flui. É uma história muito simpática, então ela sai na Betsuma, é shoujo escolar, tem 9 volumes somente, teve dorama no passado, que ajudou a projetar a história ainda mais. Vai ter anime? É uma possibilidade,
né? Dado que é da Betsuma, dado o sucesso, dado que é simpático, mas essa é uma série que já chega aqui com uma propaganda boa para ela, né? Foi premiada e por aí vai. Qual é a história de Kieta Hatsukoi? Por que que ela é uma série assim peculiar, né? Por assim dizer? Essa série ela conta a história de um garoto, né? O protagonista é um menino, assim como o Ore Monogatari, né? O Aoki, que é apaixonado pela sua colega, né, de turma que senta na carteira do lado, que é a Hashimoto. E a Hashimoto, na verdade, é apaixonada por outro garoto chamado Ida. E há uma confusão, né? Porque o Aoki pega a borracha da Hashimoto emprestada e há uma declaração de amor para o Ida na borracha, e a borracha cai no chão na hora da prova e o Ida pega essa borracha, esse é o início do mangá. E o Ida lê o que está escrito e o Aoki não quer, né, de uma certa maneira, colocar a menina numa posição comprometedora, não diz que foi a menina que escreveu, e o Ida começa a acreditar que o Aoki está apaixonado por ele. E a questão, né, e é isso que torna o Kieta Hatsukoi um pouquinho diferente da média, é que o Aoki descobre que talvez ele tenha sentimentos pelo Ida também. Então, assim, o protagonista da série é um menino que se descobre bissexual. Então, isso não é comum dentro do shoujo mangá. Então, veja, é uma demografia voltada para mulheres, é dessa demografia, né, dessa demografia que vai nascer o BL, que agora é uma demografia à parte, né, tem um número enorme de revistas, mas a rigor, né, o shoujo normalmente investe no filão desses romances que são heteronormativos. Então você tem uma personagem, uma protagonista bissexual, é algo que faz com que essa história se destaque. Dentre todos os lançamentos anunciados, dentre todos os três, né, porque é só isso, o Kieta Hatsukoi é o lançamento mais importante. A Panini vai começar a publicar os volumes ano que vem. Eu imagino que a editora só vai começar a publicar depois que terminar o Diário de uma Cidade Litorânea. A Panini, ela parece que está se especializando, né, de uma certa maneira, em publicar somente um shoujo por ano, não passar disso, assim, pode até anunciar outro, ele estreia quando o primeiro ainda está terminando, mas normalmente quando o primeiro terminou. Então, assim, é um shoujo só, um josei, e fiquem felizes com isso. Então, assim, eu imagino que a Cidade Litorânea vai terminar e o Kieta Hatsukoi vai entrar no lugar. E vai ser isso, e aí lá pelo meio do ano que vem, talvez eles anunciem alguma coisa nova, talvez. E como o lançamento vai ser mensal, pelo que o pessoal estava comentando, o mangá termina rápido, 9 meses. Então, supondo-se que ele comece a ser publicado lá por março, ele vai estar terminando no final do ano. Eu não gosto do lançamento mensal, eu prefiro bimestral, porque dá para você encaixar outros mangás entre um e outro. Às vezes é difícil conseguir manter, né, a compra regular do mangá, a periodicidade, porque é difícil de encontrar. Né? Antes você tinha banca de jornal, hoje você tem que recorrer às livrarias ou à internet. Então, às vezes, você acaba se perdendo. Por exemplo, o Cidade Litorânea, eu não consegui encomendar o volume 5 e o 6 já está saindo agora, essa semana, acho que saiu hoje, e o 7 já está em pré-venda, e daqui a pouco como é que eu consigo o volume 5? Né? Mas, enfim. É isso. Kieta Hatsukoi é da Panini, um grande lançamento, um grande anúncio, um grande sucesso e acredito que vá entrar no lugar do Cidade Litorânea quando este mangá terminar. Esse mangá, né, A Feiticeira do Castelo, ele foi publicado em 2019, ele saiu numa revista chamada Comic Tantan e terá 4 volumes, está completo. Então, é um mangá recente, assim como é recente o Kieta Hatsukoi, né? Eu não falei, mas ele foi concluído em 2021. Ainda está saindo side stories dele no Japão, mas o mangá fechou bem recentemente. São mangás novos, né, no final das contas. Esse A Feiticeira do Castelo, ele precede o que se tornou já o maior sucesso da Tarakini, que é o Miga Hashiru Enrou. Né? Esse mangá, né,
se fizer sucesso, e aí eu questiono se ele vai ter visibilidade, porque a Mitos, até ontem, não chequei hoje, não tinha colocado ainda o mangá, acho que em pré-venda no Amazon. Eu procurei, não achei, só está na página da editora, aparentemente. Então, assim, sem grande propaganda, sem uma grande distribuição, eu não sei se esse mangá vai conseguir a visibilidade que ele mereceria. Mas vamos lá. Esse mangá ele pode abrir caminho para uma outra série da autora, que é a série que efetivamente chamou atenção para ela no Japão. Então, ela foi premiada, foi indicada, né, foi a melhor série, né, do Gyakko no Mangá Ga Sugoi do ano passado. Ela estava em primeiro lugar. E é uma série que conta a história, né, de uma velhinha de 70 anos que fica viúva e aí redescobre o seu amor pelo cinema, não só pelo cinema, mas ela deseja ser cineasta e ela fica amiga de uma aluna de uma faculdade de cinema. Então, assim, esse mangá que é o mangá mais importante da Tarakini. Então, se a Feiticeira do Castelo fizer sucesso, de repente, outra editora, não acredito que a própria Mitos, mas de repente a JBC, a Panini, enfim, até a New Pop, peguem esse mangá, que é o mangá mais importante da autora e que deve virar filme, que deve virar dorama, enfim. Mas vamos lá, falei do outro mangá e não falei o resumo do Asami no Shiro no Maju. Nunca li o mangá, então também não conheço, mas o resumo que está na página da Mitos é o seguinte: a bruxa Marie Blackwood é incumbida pela igreja, não sei que igreja é essa, mas enfim, de uma missão um tanto ingrata: tutelar o jovem de 13 anos, Theo Edson, no mundo da magia. Theo é portador do sangue da justiça, da justa indignação, um poder fantástico que o torna extremamente ligado aos espíritos que emprestam suas forças aos magos do mundo. Com esse poder, Theo é alguém que pode trazer muito perigo ao mundo e caberá a Marie lhe mostrar que o que todos veem como uma maldição pode muito mais ser uma bênção. Aventure-se no mundo místico e belo desta estupenda história trazida pelo selo Mitos Mangá, de mistérios, seres sobrenaturais e personagens encantadoras. O traço da autora é muito bom, então, assim, tem um bom traço, e eu imagino que a história também seja boa. Então, assim, se vocês pegarem, né, todos os 3 anúncios são mangás curtos. O da JBC, o das sereias, tem 2 volumes. O Kieta Hatsukoi, para um mangá que fez um sucesso danado, um mangá da Betsuma, ele só tem 9 volumes. As autoras normalmente ficam ali nos 12, 13 volumes, quando não decidem esticar, assim, né? Tipo um Kimi ni Todoke. Então, assim, um mangá enxuto. E o mangá da Bruxa do Castelo também tem 4 volumes. Então, assim, mangás curtos, um risco pequeno. Não sei qual vai ser a periodicidade do mangá da Bruxa do Castelo, né, da Mitos. Deixa eu ver se está na página deles. Estou abrindo aqui. Não tem, a rigor, nada no site que esteja apontando para a periodicidade mensal, bimestral. Então, assim, de todos os lançamentos, eu acho que o que vai ser mais complicado de acompanhar, talvez de comprar, vai ser o da Mitos. Enfim, né, eu espero que os 3 mangás façam sucesso, eu espero que eles tenham, né, a aceitação e sejam valorizados. Né? Acredito que o da JBC e o da Panini vão conseguir atingir seu objetivo. Não sei se o da Mitos vai. Talvez alguém esteja me perguntando por que eu não vou falar do mangá de Ladybug, né? Ladybug Chat Noir, Miraculous. Porque não é shoujo, tá? O fato da série, que é francesa, ou, né, produção parcialmente francesa, ter uma inspiração em animes de garotas mágicas, Miraculous, não saiu nem na Ribbon, nem na Nakayoshi, nem na Chao, saiu na Shonen Sirius, então nem foi numa Shonen Jump ou numa Shonen Sunday, que são revistas assim, né, mais badaladas, saiu numa outra revista. Ser garota mágica não quer dizer que seja shoujo. Garota mágica, né, é um gênero que começa ligado ao shoujo
e tá na base, né, dos animes shoujo lá em meados da década de 1960. Você tem toda, né, uma sequência de garotas mágicas que são shoujo anime. Às vezes é shoujo anime direcionado, o mangá vem depois, o mangá nem é importante, porque é um gênero que está muito mais fincado na animação do que propriamente no mangá, embora a gente tenha, claro, os exemplos de praxe, Sailor Moon e Sakura, mas a animação ela é muito mais forte nesse gênero, e a Mahou Shoujo em todos os gêneros, a Shonen, a Seinen, a Josei, muito menos, que fique claro, a hentai. Então, o Marrochoso está em todo lugar, por quê? Seja porque conquista um público que não é um público feminino infantil, que é o público direcionado inicial, e aí acaba extrapolando e ganhando configurações que até são bem complexas, né? Dado que lá nos seus primórdios, a inspiração inicial era a série A Feiticeira norte-americana, da Samantha, que mexia o nariz e fazia mágica. Então, assim, Ladybug não é shoujo, então não tenho por que falar dessa série aqui, mas espero que elas também cheguem ao seu público. Então eu perguntei para minha filha, que completou 9 anos em outubro, se ela tem interesse que eu compre o mangá. Ela falou: ah, acho que eu quero dar uma olhada assim. Então, assim, espero que o público preferencial desse tipo de mangá, que seria um público infantil, infanto-juvenil, consiga ter acesso. Porque, por exemplo, eu tento comprar nas livrarias o mangá de Pokémon e é muito difícil conseguir encontrar a sequência. Parece que o tratamento dado pela editora a esse tipo de mangá não é assim tão cuidadoso como a outros, né? Levando-se em consideração que Ladybug é um derivado de uma série ocidental, eu não sei como é que a coisa vai ser tratada agora. Potencialmente é algo que pode trazer lucro para a editora. Bem, é isso. É um programa curto, é só para comentar mesmo. Espero poder fazer um programa mais encorpado antes da retrospectiva anual, mas vejo aí pelos anúncios de lançamentos, a editora que vai ficar com maior destaque é a New Pop, não somente porque anunciou, mas porque foi lá e lançou. Então, e a New Pop não anunciou nada, porque já tinha anunciado muita coisa, então não tinha por que anunciar nada na CCXP. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.